transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Esta palavra é do lema da semana do Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 14. Quero saudá-los com alegria, vejo muitos rostos, muitos perfis conhecidos aqui nos acompanhando. Que bom que nós temos essa oportunidade de, mesmo dessa maneira, vocês na sua casa, até pessoas de longe eu vejo nos acompanhando, e nós aqui celebrando esse culto e também tendo a oportunidade de pregar a palavra do nosso Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, assim nos diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Mesmo em meio a tudo que tem acontecido ao nosso redor, tudo que nos amedronta, nós queremos, fortalecidos pela palavra de Deus, perseverar na promessa de que também com ele reinaremos. Querida comunidade, queridas pessoas de longe que nos ouvem e nos assistem, sejam bem-vindos. Convidem seus amigos para que eles também possam, nesta noite, ouvir e ser agraciados com a palavra de Deus. Assim iniciamos, em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar assim com alegria, louvando o nosso Deus com o hino Um Só Rebanho. Nós tentamos escolher hinos conhecidos para que você aí também possa acompanhar e cantar junto. Um só rebanho, um só pastor. Um hino que exalta o nosso Senhor Jesus.
Andy, Iago, Ruth e Thalita, eles vão dar um aceninho aí para vocês. Sempre queridos aqui nos acompanhando e podendo também fazer mais bonito esse momento de louvor. Cante conosco. Nessa certeza de que é face a face que nós vamos ver um dia aquele que nos amou e por nós quis morrer. Pare tudo o que você está fazendo nesse momento, que você assista, medite e tenha realmente um momento de culto, de ter comunhão com Deus e também com toda esta comunidade que nos acompanha nesse momento. Feche seus olhos, incline a cabeça para uma palavra de oração. Jesus Cristo, nosso bom pastor, graças te rendemos porque em meio à tristeza e dificuldade, em meio ao sofrimento causado por uma doença e por tantas outras dificuldades, nós podemos, mesmo assim, ouvir a tua voz e ter comunhão contigo e entre nós. Te pedimos que agora aquietes o nosso coração, nos dê o entendimento da tua palavra. Derrame o teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que nos ouvem e assistem das suas casas. Nós confiamos que tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Pouco entendemos nesses últimos dias os teus caminhos. Pouco compreendemos o que tu queres para nós. Mas nos ajuda, Senhor, a continuar firmemente crendo em ti. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Vamos continuar o nosso louvor, a nossa reflexão na palavra, entoando agora o hino A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Somente a lei do Senhor, a palavra do Senhor pode restaurar a nossa alma. Cante junto conosco.
restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar sábios. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar sábios. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar sábios. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amiga comunidade que nos acompanha, convido aqueles que têm sua Bíblia a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e seguinte. Este texto que nós vamos ler está no contexto da descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, e aí depois da pregação de Pedro ocorre um batismo de 3.000 pessoas, e essas pessoas então se juntam à comunidade cristã, e o texto que nós vamos ler revela como era a vida nos primórdios da comunidade cristã, e daquelas pessoas que aceitaram a fé em Jesus Cristo e se juntaram com outras para alimentar a sua fé e testemunhar a sua fé. Atos 2, 42 a 47, assim diz a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Temos aí um dos textos considerados marcas da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja dos primórdios é marcada por aquilo que é descrito aqui neste texto. Este texto
continua iluminando os cristãos ao longo da história, para que eles edifiquem comunidades de Jesus Cristo. O texto aqui traz vários aspectos. Para nós abordarmos todos, precisaríamos aqui dias. Eu quero hoje me deter naquele que eu considero mais importante, pois ele coloca em risco todos os demais pontos da vida cristã. O texto começa dizendo que aqueles que aceitaram então a palavra, que foram batizados, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia, por diversas vezes, diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, conforme Mateus 24, 13. Vida perseverante é uma vida dedicada a Deus, é vida de fidelidade ao Senhor da vida. Um exemplo, já do Antigo Testamento, que eu fui buscar para o que significa uma vida perseverante, nós encontramos no livro de Números 14, 20 e seguintes. Ali nos fala do Caleb. O Caleb perseverou e seguiu ao Senhor. Ele foi o único daqueles 12 espias que foram espiar a cidade da Terra Prometida, foi o único a entrar na Terra Prometida, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Vida perseverante é vida dedicada, empenhada, dentro de um determinado propósito. Assim como os cientistas nos dias de hoje, no mundo inteiro, estão empenhados, focados na busca por uma vacina ou por um medicamento que faz frente ao coronavírus, assim também os primeiros cristãos estavam dedicados, estavam focados naquilo que eles consideravam marcas da vida cristã. E aqui o nosso texto diz que a primeira e mais importante das marcas da igreja cristã é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Por meio da doutrina, o céu se abre ou se fecha. Por meio da doutrina, nós somos levantados ou derrubados. Doutrina não tem meio termo, ou é 8 ou 80. Ou cura ou mata. A doutrina é o que deixa claro, por meio do ensino, quem é de Deus e quem é Deus e quem é o ser humano. É a doutrina, é o ensino que esclarece o que Deus faz e o que faz o ser humano. Grosso modo, só existem 2 tipos de doutrina. A doutrina ou é divina, ou a doutrina ensinada, ela é humana. A doutrina humana ensina a justiça humana. Ela é quem diz quem é justo e como alguém se torna justo perante as pessoas. Já a doutrina divina ensina quem é e como alguém pode se tornar justo perante Deus. É por meio da doutrina, ou seja, daquilo que se é ensinado, que surge um cristão ou um falso cristão. É um ensino que faz o divisor de águas. E aqui eu conto uma pequena história. Por volta de 500 anos atrás, na Europa, era costume condenar à forca aquelas pessoas que eram pegas roubando.
E um desses condenados, que foi condenado à forca, foi sentenciado à morte, e quando está indo para a forca, ele vê no caminho a sua mãe. E aí, então, ele pede para aqueles que o acompanhavam que deixassem de falar com a sua mãe. E eles autorizam. E ele vai até a sua mãe. E ele se inclina para ela e eles acham que ele vai dar um beijo. E ele pega e dá uma mordida na sua orelha e arranca parte da orelha. E diz: mãe, uma parte da condenação que eu estou levando, ela pertence a ti. Porque foi tu que me ensinou a mentir. Foi tu que me ensinou a pegar as coisas sem a permissão. Então essa condenação que eu estou levando, você tem parte nela. Assim é o ensino. O ensino, ele determina a vida das pessoas. E todos nós nascemos nesse mundo e somos ensinados por alguém ou por uma doutrina. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta de Tito, ele fala da importância da sã doutrina. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 1. E ele fala da sã doutrina em oposição às falsas doutrinas, às enfermidades que a doutrina pode sofrer. Se a doutrina precisa ser sã, pode ter doutrina que está enferma, esteja doente. Paulo insiste que a doutrina seja reta, estável e constante. E no intuito de combater as enfermidades da doutrina, vocês podem ler aí nos próximos dias, a carta de Tito, ela é maravilhosa. Ali ele dá orientação, como cada um pode combater as falsas doutrinas, a enfermidade da doutrina, e zelar pela sã doutrina. Ele começa falando com os bispos, os pastores, os mestres da palavra. E ele orienta como um mestre da palavra precisa ser dedicado para zelar e pregar a sã doutrina. Normalmente nós não gostamos de ouvir o que a palavra de Deus diz sobre a pura e a sã pregação da doutrina. Mas também fala das pessoas, os homens idosos, das mulheres idosas, fala para os jovens como eles devem estar perseverantes na doutrina, ou seja, ensinando aquilo que receberam do Senhor. Nos tempos de hoje, é comum as pessoas achar que não é mais tarefa sua ensinar. Tem pais que acham que, quando a criança pergunta o que significa a Páscoa, o que significa o Natal, o que significa Pentecostes, elas precisam ir na igreja para aprender. A igreja pode nos ajudar, nos orientar, nos estimular, mas cada um de nós precisa ser perseverante no ensino das coisas referentes à fé. Exaltar a santa doutrina. Perseverar na santa doutrina significa exaltar a santa doutrina. Por dois motivos. Isso é necessário. Um, para preservar os discípulos na comunhão com Jesus. Se a gente não perseverar na doutrina, a gente os discípulos com Jesus. E também, quando não se persevera na doutrina, não se combate as falsas doutrinas, não se combate as enfermidades da doutrina. E aí, todos nós sofremos. E não há dúvida no tempo em que vivemos, que nós estamos sendo vítimas de muitas enfermidades da doutrina cristã. Paulo também lembra que chegará o tempo em que a sã doutrina não será suportada. Ele diz em 2 Timóteo 4:3. Ele diz, a sã doutrina ela será tão forte para a vida das pessoas que as pessoas não vão nem querer saber dela. Por isso,
um motivo a mais para a perseverança. Isso é mais ou menos a mesma coisa como nós no Brasil dizemos: a corrupção tem que ser combatida. Verdade, todos queremos que a corrupção seja combatida, desde que ela não chegue no nosso quintal. Enquanto são os outros que estão sendo condenados, enquanto é a corrupção dos outros que está sendo denunciada, nós adoramos e achamos que ela tem que ser combatida. Mas quando ela chega na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso modo de vida, aí nós não suportamos o combate da corrupção. E difamamos, desviamos, desorientamos aqueles que se dedicam no combate da corrupção. E isto vale para cada um de nós pensar. A doutrina cristã também pode ser corrompida e também nós podemos ser parte daqueles que corrompem a doutrina. Por isso precisamos nos ajudar sendo perseverantes. E é nisso que o texto de Atos dos Apóstolos, aqui, Atos 2:42, vem nos lembrar. Somos lembrados que antes da comunhão, antes do partir do pão, antes mesmo de um cristão fazer uma oração, vem a perseverança na doutrina, vem a perseverança no ensino divino, o qual mostra o que o Deus oculto, ele está revelado. É o ensino que nos mostra que o Deus do passado está agindo no presente. É a doutrina que nos mostra que o Deus do futuro é o Deus que atua na nossa vida agora. Com Martinho Lutero, reformador da igreja, nós aprendemos que a melhor maneira de manter a transmissão da sã doutrina é seguir o seguinte método: dividir a doutrina em lei e evangelho. Pois são as duas coisas que nos são propostas na palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser resumida nestas duas coisas: lei e evangelho. Pecado, justiça. Morte, vida. Inferno, céu. Condenação e salvação. A lei, diz Lutero, é necessária para mostrar que o ser humano é pecador, é perdido, é corrupto e está sujeito à morte, está sujeito à ira de Deus. É a lei que mostra que Deus não está satisfeito com a nossa vida. E é através do ensino da lei que as pessoas podem conhecer a magnitude do seu pecado, da sua perdição. Podem conhecer o tamanho da ira de Deus sobre nós. Por isso a lei precisa ser ensinada. E o evangelho ele é necessário para ensinar a consolação. Quando a lei nos acusa, mostra que nós somos perdidos diante de Deus, que estamos sujeitos à ira de Deus, precisamos do evangelho, que nos mostra que em Jesus, por causa de Jesus Cristo, temos a remissão dos pecados. Por causa de Jesus Cristo, somos feitos justos perante Deus. Por causa de Jesus Cristo, a morte é vencida pela vida. Martinho Lutero, que foi muito dedicado em ensinar a palavra de Deus através da lei e do evangelho, ele fez um pequeno livrinho para que cada um pudesse conhecer aquilo que é necessário para a sua salvação. Nesse pequeno livrinho ele começa ensinando os mandamentos, que é a lei. E toda a lei, ele explica ela, dizendo que também a lei diz aquilo que não deve ser feito, mas tem um por isso e tem um mas. Um mas. Por exemplo, santifique o dia do descanso. Devemos temer e amar a Deus, por isso não desprezar a pregação da sua palavra, mas devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Sempre a palavra de Deus mostra a lei e mostra a graça de Deus. Também Martinho Lutero, que foi insistente para que nós ensinássemos a verdadeira e a sã doutrina. Aqui
no livro A Confissão de Augsburgo, que foi apresentada perante o imperador, diz no artigo 4, ensinam também que os homens não podem ser justificados diante de Deus por forças, méritos ou obras próprias, senão que são justificados gratuitamente por causa de Cristo, mediante a fé, quando creem que são recebidos na graça e que seus pecados são remitidos por causa de Cristo, o qual, através da sua morte, fez satisfação pelos nossos pecados. Essa fé atribui a Deus como justiça aos seus olhos. Querida comunidade, a sã doutrina do Evangelho ensina que Deus, por causa de Cristo, Ele quer perdoar a todos nós. Quer que cada um perceba que, apesar de condenado perante Deus, mas por causa de Cristo, pode ser salvo. Que por causa de Cristo, ao invés da morte, pode experimentar a vida. Que apesar da ira de Deus, por causa de Cristo, é possível ter a graça de Deus. A perseverança na doutrina tem a finalidade de mostrar a nossa situação diante de Deus e o que Ele faz por nós por causa de Cristo. Onde se persevera no ensino, também é possível mostrar a comunhão concreta, o partir do pão, as orações. Tudo começa com a perseverança da doutrina. Se a doutrina estiver errada, a comunhão estará em perigo. A partilha estará em perigo. A vida de oração poderá estar desvirtuada. Por isso, perseverança na doutrina. Onde o ensino leva pessoas à fé em Jesus Cristo. Diz o texto que nós lemos, sinais e prodígios acontecem. A comunhão e a partilha, o louvor e a alegria de coração, são acontecimentos presentes na vida da comunidade. Sob a condução do Deus Salvador e mantenedor de todas as coisas, nós somos chamados a perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina, por fim, significa aprender e ensinar que Deus é soberano sobre a vida de todos nós. E que o ser humano é dependente do Deus que cria a comunidade e que carrega adiante a sua comunidade. Também a cura da Covid-19, a vacina contra o coronavírus, só irá surgir entre nós, se Deus assim permitir que os cientistas descubram. Porque se Ele assim não o fizer, estaremos nós ainda correndo perigo. Quando Deus é soberano e o ser humano se vê como seu dependente, pode saber que aquilo que está dito no versículo 47 também acontece na vida da comunidade. Diz que Deus acrescenta dia a dia, aumenta dia a dia o número daqueles que estão sendo salvos. A soberania de Deus é que acrescenta o número de pessoas na comunidade. É a misericórdia de Deus que permite que alguém venha a crer e confiar nele como soberano da sua vida. Que Deus nos faça crer cada vez mais em Jesus Cristo, como aquele que nos defende diante de Deus, como aquele que nos transmite a misericórdia e o amor de Deus. Amém. Mediante aquilo que ouvimos agora, queremos também expressar a nossa fé e dizer da nossa confiança de que a luz de Jesus continue brilhando entre nós, que a sua verdadeira doutrina, ela continue como luz iluminando os nossos caminhos. Então cante conosco agora o hino bonito, que a luz de Cristo brilhe. Ele é curto, com certeza muito conhecido, então abra sua voz aí na sua casa
e louve junto conosco. Que a luz de Cristo brilhe. Durante a semana também várias pessoas nos passaram pedidos de oração. Nós queremos agora com toda a confiança, Jesus mesmo nos ensinou a orar. Nós queremos com toda a confiança também agora expressar os nossos pedidos, as nossas intercessões diante do nosso Deus. Incline sua cabeça para esse momento então de oração. Senhor, Tu que nos exortou para que levássemos os nossos pedidos a Ti. Por isso clamamos pela situação da pandemia em nosso mundo. Tem misericórdia e nos dê a cura desta doença. Intercedemos, Senhor, pela situação política de nosso país. Hoje também lembramos a eleição da primeira deputada em nosso país em 1933. Que a política cada vez mais possa abrir espaço para as mulheres. Lembramos também, Senhor, os trabalhadores, tantos que estão desempregados. Nesta semana tivemos a comemoração do Dia do Trabalhador. Continue, Senhor, agindo em nosso mundo, para que aumente os espaços de trabalho e melhore as condições da vida dos trabalhadores de toda a humanidade. Por Jesus Cristo, que trabalhou entre nós, nós pedimos. Também pedimos, Senhor, pela família de Cíntia Alfart e a família de Iracema Schmidt de Jesus, que Tu possas socorrer estas famílias nas suas aflições e nas suas angústias. Pedimos pela Roselita, filha da Ivone Butke, que está internada, para que Tu, Senhor, a ajude a superar a sua enfermidade. Também clamamos, Senhor, pelo Ditmar, o filho da Eta, que está enfermo, e também o seu neto, o neto da dona Eta, o Alfredinho, que está muito aflito pela situação do pai. Que Tu, Senhor, em Tua bondade e misericórdia, ajude esses enfermos e também dê forças ao coração da Eta, para que ela possa enfrentar todas as suas dificuldades. Intercedemos, Senhor, por Hela Wittgenstein, ela que já está idosa e sente-se muito fraca. Fortalece, Senhor, a ela em espírito e fé, e também a todos os seus familiares, para que possam experimentar o Teu cuidado nesta hora. Senhor, com alegria também trazemos diante de Ti, com gratidão no coração, as pessoas que aniversariaram nesta semana. Especialmente lembramos aqui os aniversariantes de ontem, a Bárbara Hinkeldai, o Richard Alfart e a Irena Alfart. Também os demais aniversariantes. Que Tu possas, Senhor, continuar derramando as Tuas bênçãos sobre estas pessoas e que elas sempre possam voltar também os seus corações a Ti e a Tua doutrina. Lembramos também e Te agradecemos pelo nascimento de Alice e Gabriel, os gêmeos, os meus sobrinhos,
E te pedimos, Senhor, eles que nasceram prematuros, que logo possam sair da UTI e assim também ter uma vida boa e uma vida saudável. E tudo mais que está em nossos corações, nós queremos agora aqui, em conjunto, nós aqui, as pessoas que estão nas suas casas, orar, assim como tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O dia está chegando ao fim, a noite vem chegando. Queremos pedir, como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Vamos expressar isso com o próximo hino, O Dia Passou, Louvai a Deus. Cante junto conosco. O dia passou, louvai a Deus, conosco está o Rei dos céus. A noite vem, não há temor, paz e perdão vem do Senhor. E amanhã levantarei, dando louvor ao nosso Rei. Assim também queiram receber a bênção de Deus, para que ela vos acompanhe, para que a bênção de Deus esteja com você, que nos acompanhou da sua casa durante a semana toda. Que estão em quarentena, aqueles que estão trabalhando, que Deus possa nos fortalecer para continuarmos firmes, até que tudo isso passe e nós podemos novamente voltar a nos assim que nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Vamos ouvir o último hino, a pedido também dos aniversariantes de ontem. Bênçãos virão sobre ti. Que essas bênçãos de Deus venham sobre ti e já te convidamos de antemão para no próximo domingo, da manhã, nos acompanhar aqui na live, no culto. É o Dia das Mães e nós queremos aqui também então render a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus por todas as mães, aquelas que já não estão mais conosco, mas que fizeram parte da nossa vida e aquelas também que estão conosco. Então, bênçãos virão sobre ti. Tenham todos uma boa noite. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Toda a terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, ao sair.